E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Joia? Pessoal, a nossa aula de hoje, na verdade, um bate-papo que a gente vai ter hoje é sobre qualidades fisiológicas do som. Assunto cobrado nos últimos Enems aí. E o que são essas qualidades fisiológicas do som? É simples, mas às vezes está no contexto e às vezes dificulta um pouco o nosso entendimento sobre essas qualidades. Então, depois da vinheta, bora lá pro bate-papo. Então, galera, qualidades fisiológicas do som. Nós temos três qualidades. As três qualidades são quais? Timbre, altura e intensidade. Bom, vamos começar com timbre. Timbre quando você tem o quê? Formato de ondas diferentes. Ali, ó. Formato de ondas diferentes. O que forma essas ondas diferentes? São instrumentos, fontes diferentes. Então, se você tem instrumentos que emitem sons diferentes, né? Então você tem timbres diferentes. Então, por exemplo, a guitarra emite um som diferente do baixo, do violão, do piano. Então, cada instrumento desse tem um timbre diferente. Vou dar um exemplo para vocês bacana. Vamos supor que você está num local, conversando com uma pessoa, e de repente passa uma outra pessoa, você não vê ela, mas você ouve essa pessoa. Aí você fala assim, é fulano de tal. Aí a pessoa que está conversando com você, como é que você sabe que é fulano de tal? Aí você fala, não, porque eu conheço a voz dela. Por quê? Você conhece o timbre da voz dela. Então, por exemplo, quando eu falo o meu A que eu emiti agora é diferente do seu A que você vai emitir também. Ou seja, o meu timbre de voz é diferente do seu timbre de voz. Então, timbre é quando você tem o quê? Ondas sendo emitidas por instrumentos diferentes e, por exemplo, você tem a nota Lá emitida pela guitarra e pelo baixo. Então, é a mesma nota emitida com instrumentos o quê? Diferentes. Isso é timbre. Vai diferenciar o que? Os instrumentos, certo? Ou até mesmo as pessoas que estão falando, têm timbres de vozes diferentes. O outro é a altura. A altura está relacionada com a frequência da onda. Aí tem uma questão do Enem que caiu uns anos para trás aí, que o pessoal confundiu muito a altura com timbre. Tá? A questão era a seguinte, a pessoa tinha um tal do ouvido absoluto, né, que a pessoa emitia sons, né, no violão, notas musicais no violão, e a pessoa sabia exatamente que nota era aquela. Então o cara tocava lá o dó, esse é o dó maior, mi, ré, e o cara sabia fazer isso. E muita gente às vezes confundiu e colocou o quê? Timbre. Tá emitindo notas diferentes, então é timbre. Cara, timbre é quando você tem emitindo notas, pode ser até a mesma nota, mas em instrumentos diferentes. E não no mesmo instrumento. No mesmo instrumento não é timbre. Isso aí, no caso, é frequência. Cada nota tem uma frequência diferente. A nota Dó tem uma frequência, a nota Mi tem uma frequência, e assim por diante. E frequência está ligada ao quê? À altura. Então você tem frequência alta, sons o quê? Agudos, frequência baixa, sons o quê? Graves. Então nesse caso aí, o que a gente pode dizer? Que se você tem o mesmo instrumento emitindo notas diferentes, isso é o quê? Altura, frequência. Se você tem instrumentos, né, emitindo notas, a mesma nota, mas instrumentos diferentes, você tem o quê? Timbre. Então a diferença dos dois é essa. E o pessoal às vezes pode confundir dependendo do contexto que está o exercício. A outra que a gente vai ver é a intensidade. Bom, o que é intensidade? A intensidade é o quê? A energia da onda. A energia emitida, por exemplo, por um instrumento, uma caixa de som, por exemplo. O que é intensidade sonora? Intensidade sonora é o quê? Tá ali, ó. Intensidade sonora é a energia sobre o tempo vezes a área, ou seja, energia sobre tempo é a potência, ou seja, potência sobre área. Então, no caso, a intensidade sonora está ligada à amplitude da onda, à energia da onda. Popularmente falando, é o volume, né, do som. Então, você tem intensidade forte, intensidade fraca, ou seja, volume alto, volume baixo. Então, não confunda volume com altura. O pessoal geralmente confunde. Então, a altura é uma coisa, volume é outra, volume é intensidade sonora. Então, por exemplo,
você tem uma caixa de som ligada. Então, se você tiver a 1 metro da caixa, o volume, ou seja, a intensidade que está chegando no seu ouvido é uma. Se você está a 100 metros dessa caixa, o volume, a intensidade sonora que está chegando até você é outra. Então, vou dar um exemplo aqui bom. Vou emitir uma letra. A. A. Tá vendo? Eu tive que ter mais energia para o que? Emitir o A, o segundo A. No primeiro A foi bem mais fraco, o segundo A foi bem mais forte, ou seja, o volume, ou seja, energia sendo emitida, né? Então, diferente, por exemplo, de altura. O que é a altura? A altura é a frequência do som. Então, por exemplo, eu vou emitir uma letra, o A, por exemplo. Então, eu vou emitir A, depois eu vou emitir A, tá vendo? Quer dizer, são frequências diferentes. Eu não aumentei o volume da minha voz para poder falar esses dois As. Foi ah, ah, tá vendo? O volume é o mesmo, ou seja, a intensidade é a mesma. O que mudou foi o quê? A altura, ou seja, a frequência que eu emiti essa letra A, certo? Então, pessoal, vamos resumir aqui então, para a gente não errar no Enem, ou até mesmo no vestibular, ou na prova que você vai fazer na sua escola, tá? Então, vamos resumir. Timbre é emitido por instrumentos diferentes, pode ser a mesma nota. A altura é quando um instrumento emite notas diferentes, certo? E a intensidade, que é o popularmente falando, o volume do som, é quando você tem o quê? Amplitudes diferentes, ok? Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, né, do nosso bate-papo, vamos colocar assim, certo? Se você teve alguma dúvida sobre o conteúdo, pode escrever aí nos comentários, pode também dar opinião sobre a aula, se a aula foi bacana, beleza? Não esqueça de dar seu joinha, ajuda bastante o canal, se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima aula ou até o próximo bate-papo, beleza? Tchau para vocês!